Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. Hoje, segunda-feira, 18, não é isso? 18 de abril de 2022. Nós vamos falar sobre o MDB e a eleição em Vitória da Conquista. Precisamos necessariamente pontuar algumas coisas que talvez a maioria da população de Vitória da Conquista desconheça. Mas antes de entrar nesse assunto importante, eu queria pedir a você que nos ajude a chegar aos 1.000 inscritos. A nossa campanha é para 1.000 inscritos nesse canal. E com isso, o YouTube começar a mandar os nossos vídeos acima de 5%. Porque você recebe o meu vídeo, pouca gente recebe via YouTube. Porque o YouTube, ele dá uma preferência especial àqueles canais que conseguem acima de 1.000. Mas não é YouTube pessoa, é um algoritmo que o YouTube tem e que ele fica observando aqueles canais que chegam acima de 1.000, tem a preferência, claro, como em todo lugar, quem compra mais tem o desconto, não é isso? Pois é. E aí você nos ajuda a avançar. Como é que você faz isso? Você pede a um amigo seu, a um amigo, olha, tem um canal do Paulo Nunes aí, ele discute política com a gente, ele fala e o comentário é aberto para você também falar com ele. E é importante porque ele não traz mentiras, ele não inventa nada, ele não tem raiva de ninguém, ele não tem despeito de ninguém, ele não tem inveja de ninguém nem de nada. E isso é bom, porque você pode falar com ele o que você quiser. Ele pondera ou não pondera, mas você tem essa tranquilidade dele dizer que não é dono da verdade. Eu falo a verdade, mas tem gente que também fala, então não posso ser sozinho dono da verdade. E nem individualmente serei. Bom, meus amigos, nós tivemos em Vitória da Conquista algo assim inusitado na eleição de 2016. Nós tivemos um candidato em 2016 que se revoltou contra tudo aquilo que ele acreditou sempre. E posso dizer que ele não estava enganado, talvez um pouco exagerado. E daí então, a grande verdade. Se trata do já falecido locutor de rádio, radialista Erzen Guzmão. Ele entendia que pelo período que ele fez no microfone da Rádio Clube, a campanha exaustiva do Partido dos Trabalhadores, a partir da eleição de 2000, porque na eleição de 1996 ele foi totalmente contra. A opção dele era o candidato Ivonilton Gonçalves. Tanto é verdade que depois eles continuaram fazendo parcerias, inclusive na rádio. Ivonilton era o seu comentarista esportivo e era um ex-deputado e que tinha uma grande amizade com o radialista. Esse era o trabalho do Erzen Guzmão para as eleições de 96. A preferência dele era Ivonilton Gonçalves e, no segundo plano, Murilo Mármore. Deu Guilherme Menezes. Daí, então, o radialista Jânio Freitas, que era PT, fez a aproximação do radialista Erzen Guzmão com o governo petista. Notadamente, as coisas arranjadas, mas aqui eu estou falando no bom sentido, com o secretário César Lisboa. Daí, então, a Rádio Clube de Conquista teve aquilo que eu denunciei, os senhores sabem, né? Contrato financeiramente absurdo com a Prefeitura de Vitória da Conquista, o que proporcionou uma renda que passou nos 10 anos a casa dos 5 milhões de reais. Muita grana, né? Desculpe, passou da casa de 1 milhão de reais, não eram 5 não. Bom, então, meus caros, a partir daí,
Participou ativamente o radialista para a eleição do ano 2000, né, do prefeito Guilherme Menezes. De 2004, ele chegou a sair do microfone, ficava no microfone durante o dia e à noite apresentava os comícios. Então, com esse trabalho, que era financeiramente pago, ele entendeu que ele deveria ser o candidato apoiado pelo Partido dos Trabalhadores para as eleições de 2008. E nessa campanha ele começou a tentar de todas as formas liquidar o candidato. Não estou aqui fazendo juízo de valor não, estou apenas constatando os fatos. O candidato em potencial, que era o deputado Coriolano Salles. Em 2004, todos viram a campanha violenta desferida pelo radialista contra o candidato Coriolano Salles. Mesmo o candidato Coriolano Salles sendo patrocinador do seu programa. E o Coriolano Salles falava sempre às segundas-feiras no programa Resenha Geral, e na terça-feira até sexta ele recebia as críticas. Inclusive, chegou a receber a crítica de um cartaz, uma faixa colocada na rua, e era com a tinta azul. Aí, como o radialista não tinha o que dizer, ele disse que o azul estava desbotado. Bom, daí então, tudo isso fazia parte do projeto político para as eleições de 2008. Chegando em 2008, Guilherme Menezes se torna candidato, Coriolano Salles desiste da candidatura e entra em seu lugar o coronel Esmeraldino, mais a candidatura de Abel Rebouças, de Mão Branca e de Elkson Soares. Esse foi o quadro, né? Daí então, nesse quadro, o que ocorreu? O Guilherme Menezes liquidou a eleição facilmente, não houve nenhuma dificuldade. Naquele período, Vitória da Conquista ainda não tinha segundo turno, eu acredito que não. Não sei se tinha, certo? Tudo bem, não importa. O fato é que aí nós fomos saber que o candidato então fazia oposição e se alinhava ao MDB, né? De Gedel Vieira Lima e de Lúcio Vieira Lima. Não podemos esquecer esse detalhe. Em 2012, o fato se repete. Dessa vez, nesse enfrentamento, que talvez esteja confundindo aqui o período que Mão Branca foi candidato, não sei se foi 2012 ou 2008, mas tudo bem, vamos lá. Em 2012, a disputa vem, o candidato Guilherme Menezes, muito forte, né, sem dúvida alguma, em termos de progresso em Vitória da Conquista, é o maior prefeito da história da cidade, não há dúvida. E aí a disputa ficou acirrada e a disputa ficou em cima de muito dinheiro. E dinheiro republicano e dinheiro não republicano. Mas o prefeito Guilherme Menezes derrotou o insurgente candidato do MDB. Mas aí nós chegamos a 2016. Já não era candidato Guilherme Menezes e o Partido dos Trabalhadores tinha que vencer as eleições no primeiro turno. Isso foi dito por nós, inclusive, com o critério das nossas pesquisas. Mostramos claramente que a eleição passava por uma vitória de primeiro turno. E assim devia ser. Bom, o candidato foi José Raimundo Fontes e a participação de Gedel Vieira Lima foi fundamental. Estou dizendo que foi pouca coisa não, foi fundamental. E o candidato Erzengueiro Guzmão venceu as eleições. A mesma coisa se repetiu no ano 2000. Quem patrocinou a campanha do atual governo em Conquista foi Gedel Vieira Lima. Ninguém pode criticar Gedel Vieira Lima por absolutamente nada, porque o Gedel Vieira Lima, que foi preso,
onde teve um apartamento onde foram encontrados milhões de reais e dólares, é o mesmo Gedel Vieira Lima de hoje. E todo homem decente aprende a seguinte lição: se seu amigo cometeu um infortúnio e for para a cadeia, você deve levar o lanche e o cigarro, mas não deve compactuar com o abrandamento da pena ou o agravamento da pena. Isso é prerrogativa da justiça, não é isso? Mas o que você não pode, por exemplo, é ser ingrato, é ser desleal, né? Eu me lembro aqui que Rafaelzinho Nunes falava comigo quando eu estava lá no leito da UTI, que eu dizia: pô, precisa você vir aqui não, rapaz, tá tudo bem. Ele falou assim: não, mas negócio de telefone não, tem que ter o calor humano, tem que ter o abraço. Então, calor humano você não nega aos amigos. E nem pode cuspir no prato que comeu. Então, apesar de hoje, em Vitória da Conquista, em função do infortúnio sofrido pelo ex-prefeito Esdras Guzmão, que foi quem ganhou realmente as eleições. Claro que a participação da vice teve importância, mas a equipe que fez o trabalho, inclusive com Gedel e com o Lúcio Vieira Lima, foi a equipe de Esdras Guzmão. Aqui eu tenho um amigo que disse assim: olha, meu parente não recebeu dinheiro nenhum de Gedel. Ué, peraí. Tem sacerdote no MDB? Eu acredito que não. Então, todos os vereadores do MDB de Conquista, hoje e ontem, foram eleitos com patrocínio financeiro de Gedel Vieira Lima. Não dá para esconder isso, porque ninguém é idiota. Eu ouvi o prefeito morto dizendo que iria passar 300 mil reais do MDB para o candidato Gilmar Ferraz disputar a eleição de deputado. Não foi outra pessoa não, quem ouviu foi eu. Bom, então considerando isso, todas essas pessoas aí que foram candidatas do MDB receberam dinheiro de Gedel, receberam o dinheiro do fundo partidário, tá? Mas receberam o dinheiro também que não era do fundo partidário. Acabou. Vai dizer para Paulo Nunes que não? Ou alguém pode tentar enganar Paulo Nunes em Conquista? Nesse aspecto, não. Bom, feito isso, falece o prefeito do MDB, com todos os costumes e com toda a gratidão a Gedel Vieira Lima. Mas agora não. Agora o MDB virou um bicho asqueroso que ninguém pode encostar. Por quê? Porque o MDB resolveu ser governo e resolveu participar da chapa que o MDB entende que é a chapa que vai ganhar as eleições na Bahia. Quem entende isso é Gedel, quem entende isso é Lúcio, quem entende isso é Geraldo Júnior, quem entende isso é o MDB. Ponto. Se um ou outro membro do MDB não era MDB e era ACM Neto, aí é a questão do caráter de cada um. Porque o fato da pessoa ser do PFL, é porque eu não sei, PFL, União Brasil, PDS, UDN, esses trem aí que troca de nome parecendo um satanás, aí tá normal. A prefeita Sheila, ela não tem tanto compromisso com o MDB, apesar de só ser prefeita por conta do MDB. Mas ela não era do MDB, não é isso? Então ela está hoje lá e apoia o candidato ACM Neto, tá normal. Agora, quem é do MDB, que recebeu dinheiro para se eleger, ou que recebeu dinheiro, mas não se elegeu, tem que pelo menos fazer a meia-culpa, ou pelo menos devolver o que recebeu. Eu quero dizer aos senhores que o nosso querido Anderson, ele ouve tudo quanto é programa de rádio, e ouviu o programa do meu amigo Massinha e me mandou, e eu não tinha ouvido o programa, e ele botou a seguinte frase: ouça até o fim, me deu uma ordem. Eu ouvi o programa
e ouvi a explanação feita pela prefeita de Vitória da Conquista. E ela foi nessa mesma linha que eu estou falando. Então, estou concordando com a prefeita. Ela disse o seguinte, que quem é do MDB não pode pular do barco. Que é normal o MDB apoiar o MDB. Até porque o candidato a vice-governador é MDB, não é ACM Neto. E eu queria fazer uma ressalva que, aliás, aqui é para outro comentário, que é uma alusão que ela faz a Lúcia Rocha e os candidatos do MDB. Será em outro áudio. Bom, feito isso, eu estou colocando o quê? Que quem está no MDB ou fica calado, mas não dá a impressão à cidade de ser traidor. Mesmo que se diga, como a prefeita colocou, que o MDB da Bahia parecia caminhar na direção de ACM Neto. Isso é uma história. Ocorre que houve uma mudança. No caso específico do partido do PP, que tinha o vice-governador, aí, com todo respeito ao meu amigo Walter Schell, jornalista da melhor qualidade e que é muito amigo do vice-governador João Leão. Amigo mesmo, amigo de fumar o cachimbo junto. Walter, me dirigindo a você especificamente, que eu sei que você ouve os meus áudios aí em Salvador. A atitude de João Leão, para mim, para Paulo Nunes, é alta traição. Por quê? Porque você, quando é candidato a vice, você sabe que você assume na eventualidade ou no impedimento total do titular. Eu falo isso porque inúmeras vezes eu era o segundo na hierarquia na empresa que eu trabalhava, mas em momento algum eu conspirava contra o titular. E eventualmente eu assumia. Pronto. Não tinha problema algum, mas jamais ficava com futrica, com fofoca, falando mal, dizendo que o cidadão não estava conduzindo bem ou tal, essas coisas, que palhaçada que tem, de quem tem inveja. Eu não estava aí. Fazia o meu papel, o meu trabalho. Bom, então, Rui Costa está vivo. E João Leão está na seguinte posição incômoda de vice-governador eleito, tendo sala no palácio, mas não papita nada. Por quê? Porque está trabalhando contra a chapa que o elegeu, não uma, duas vezes, dentro do tamanho político que ele tem na Bahia, de coadjuvante do PT. Ponto. É isso que ele é, com todo respeito. Sendo assim, meus amigos, o que eu digo? O MDB e a eleição de Vitória da Conquista do atual governo estão interligados. Optar por outra posição é direito de quem quer que seja, porém, nunca do MDB. A prefeita Sheila, ela está livre para fazer a opção dela, né? Eu só não concordo com ela na opção que ela faz quanto aos candidatos a deputado. Porque aí, na minha visão, ela trabalha contra a minha cidade. E eu sempre coloco aqui o seguinte: eu sou amigo de todo mundo em Conquista, mas a minha amizade maior é com Vitória da Conquista. Eu tinha um colega que ele ficava assim, impressionado quando eu dizia: a coisa mais bonita que tem é quando a gente voltava de Salvador, nos feriados, todos nós que fomos para lá estudar, porque Conquista não tinha faculdade, e que a gente chegava na pousada e começava a enxergar as luzes de Vitória da Conquista. Batia aquela forte emoção colocada por Euclides Dantas no hino de Vitória da Conquista. Então, quem aprendeu a gostar daquela que Everardo Castro disse:
dentre as cidades baianas, a mais espartana de todas. E aí, é essa emoção que nos faz colocar tudo em segundo lugar, mas a nossa preferência é a conquista. Eu não posso, como conquistense, como cidadão de conquista, como jornalista dessa terra, como cidadão que bebeu água daqui a vida toda e que trabalhou aqui, continua trabalhando, simplesmente escolher para votar, para falar pela minha cidade, quem sequer tem um endereço eletrônico de conquista. Eu não estou nem falando de casa, é um endereço eletrônico. Porque qualquer um que mora em Vitória da Conquista tem todo o direito de pleitear uma vaga na Câmara de Deputados ou na Assembleia Legislativa. Mas tem que viver a cidade. Agora, escolher terceiros para usufruir dos votos do povo de Conquista, como se o povo de Conquista fosse um bando de prostituta, eu não aceito. E nesse instante eu quero colocar uma coisa importante. Havia uma combinação entre eu e Erzen Guzmão. E a chamado dele, ele disse: Paulo, dá para você no jornal descer o cacete nesse pessoal que vem de fora e eu faço no rádio? Falei: fechado. E durante muito tempo nós lutamos contra isso. Você podia ouvir ele no rádio, eu no jornal e também eu no rádio, até o dia que ele começou a mudar, exatamente pelos interesses pessoais dele de ser prefeito de Conquista. Mas eu continuo dizendo a você, votar em quem você não conhece é uma burrice, é uma ignorância, é uma falta de caráter tão grande que você precisa olhar no espelho de vez em quando e ver, olhar os seus olhos e mirar os seus olhos nos olhos dos seus filhos, das suas filhas, né? E ver o que você sente. Se você tem ou não tem vergonha na cara. Por isso, eu entendo que o MDB foi fundamental para a eleição de Vitória da Conquista, para esse governo que aí está. Acho, inclusive, que a prefeita não. A prefeita é livre para apoiar o ACM Neto, porque ela toda a vida morreu de amores pela linha de ACM Neto. Mas trazer candidatos que não são de Vitória da Conquista. E não me venha com essa história. Ah, mas nasceu aqui, o pai é daqui, isso aí não existe não. Léo Prates é daqui também. Aquele rapaz do PSOL que me passa o nome agora, Ítalo, sei lá, também é de Vitória da Conquista. Outros tantos são de Vitória da Conquista. Mas isso não quer dizer. De Vitória da Conquista é quem vive a nossa terra e a nossa gente. Boa tarde.